Olá pessoal, estamos aqui de volta para a correção dos exercícios sobre a segunda lei de Newton. Nós já fizemos a correção de 2, vamos continuar. Eu marquei aqui sem querer, tá? Mas não considera não, talvez não seja essa a resposta, eu marquei sem querer. Então a princípio eu não sei qual é a resposta ainda. Vamos estar lendo aqui o enunciado. Um atleta chuta uma bola de futebol com uma força de 20 newtons. Sabendo que a bola, no momento do chute, estava em repouso e que sua massa é de 0,5 kg, pode-se dizer que o valor de sua aceleração é. Então ele dá a força, ele afirma que estava em repouso, dá a massa e pede a aceleração. Então, gente, vamos usar a segunda lei de Newton, que envolve força, massa e aceleração. Tá? Então a sua forma é força é igual massa vezes aceleração. Lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais, por isso a gente coloca uma setinha em cima. Só que nesse caso ele só quer o valor numérico, ele não quer saber a direção e o sentido. A gente sabe que essa fórmula está relacionando força e aceleração, de modo que a direção e sentido da força é a mesma da aceleração e vice-versa. Mas a gente não precisa dessa informação, a gente só quer saber a intensidade da aceleração. Então eu vou escrever essa fórmula em formato que a gente não usa os caracteres de vetor, que é a setinha em cima. Tá? E aí eu vou colocar os valores. Lembrando que o enunciado me deu a força, que é 20 newtons, o valor numérico da força, né? E me deu a massa, que é meio quilo, ou 0,5 kg. E ele pede justamente o meu a minha aceleração. Então, substituindo tudo na fórmula, eu fico com 20 desse lado, 20 newtons. Do outro lado, eu tenho 0,5 kg, multiplicando a minha incógnita, que eu não sei quanto é. Então, aqui, no caso, essa fórmula ela está escrita de modo a calcular a força. Você substitui os dois aqui, multiplica e acha a força. Mas aqui eu não tenho como multiplicar, porque eu estou procurando justamente a aceleração. Então, eu estou com a minha incógnita junto com o número. E eu tenho que isolar essa incógnita. Eu tenho que passar aqui, a força já estava isolada, então é só multiplicar, mas aqui não. Então eu tenho que passar esse número para o outro lado da igualdade. E como é que eu passo o número para o outro lado da igualdade? Eu inverto a operação que esse número faz sobre a incógnita. A operação é de multiplicar, então eu passo para o outro lado dividindo. Então esse multiplica, mas do outro lado ele vai dividir quem está lá, que é o 20. Vai ficar 20 dividido por 0,5, igual, aí vai ficar igual a, que é igual a minha aceleração. Em outras palavras, para eu saber minha aceleração, é só fazer a conta de 20 dividido por 0,5. Tá? Então, como essas grandezas que é força e massa estão na unidade de medida do sistema internacional, a minha aceleração vai vir em metro por segundo ao quadrado. Né? Tem essas convenções. Quando a força está em newton e a massa está em quilograma, a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Então, dividindo aquele número ali, vamos dividir aqui do lado, ó, 20 dividido por 0,5. Como é que eu faço essa conta? Eu primeiro igualo as escalas decimais, né? Eu mostro aqui que tem um zero depois da vírgula para ficar igual para essa tem uma casa depois da vírgula para ficar igual ao outro que tem uma casa depois da vírgula. E quando eu faço isso, eu posso eliminar a vírgula. Eu simplesmente apago aquela vírgula que está ali e eu faço a divisão de 200 por 5, que vai dar a resposta da divisão de 20 por 0,5. Tá bom? Então abaixa aqui o 20, dá 4, 4 vezes 5, 20, para chegar a 20 nada, baixa o 0, dá 0, fecha a conta. Então dá 40 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Essa é a resposta. Aqui, ó. Segunda opção. E para terminar, a respeito de uma partícula em equilíbrio dinâmico, examine as seguintes proposições. Então, equilíbrio dinâmico é quando a partícula está com a força resultante nula, ou seja, não está sob a ação de força resultante. É quando a soma das forças que atuam sobre aquela partícula dá zero. Um exemplo bem simples é
desenhar uma partícula. Deixa eu apagar aqui para mostrar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa, e sobre essa caixa aqui, um cubo, né? Sobre esse cubo atuam duas forças. Uma para baixo, chamar de F1, e outra para cima, chamar de F2. Se a força 1 tiver o mesmo módulo que a força 2, então a soma das duas forças dá zero. A caixa ela está sobre equilíbrio dinâmico. É como se nenhuma força atuasse sobre a caixa. Supondo que ela seja um corpo rígido, né? Se ela fosse um corpo maleável, ela seria deformada, mas a respeito do movimento dela, ela não sairia do lugar, né? O seu centro de massa estaria em repouso, mesmo deformando ela. Então seria isso, a interpretação de repouso dinâmico, tá? Então, a respeito disso, o que eu posso afirmar? Essa partícula não recebe ação de forças? Acabamos de ver que não, ela pode receber ação de forças, mas ela está em equilíbrio dinâmico, significa que a soma dá zero. Então isso aqui está errado, tá? Não está correto isso. Dizer que está em equilíbrio dinâmico não quer dizer que ela não recebe a ação de forças. Tá? 2. Descreve trajetória retilínea. Então, depende do referencial, né? Se ela estiver no referencial fixo, ela vai estar em repouso em relação a ela. Se estiver com o referencial em movimento em relação a ela, ela vai estar com movimento, e aí o referencial tem que saber se ele está em movimento uniforme. Então eu não posso afirmar isso também. Tá? Isso aqui pode ou não. Não é porque ela está em equilíbrio dinâmico que ela descreve uma trajetória retilínea. Ela poderia estar também sem descrever trajetória nenhuma, em repouso, certo? 3. Pode estar em repouso. Pode estar sim. Pode estar. Não afirma que está. Ela pode estar. Então essa afirmação está correta. Pode ter altas velocidades. Pode também. Tanto uma quanto outra. Porque uma partícula em equilíbrio dinâmico, ela recai na primeira lei de Newton, que é um corpo em equilíbrio dinâmico está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, estão corretas as 3 e a 4. Seria essa a resposta aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Um abraço e fiquem com Deus.